Na aula anterior, nós vimos que Doug Lemov acredita que ensinar bem depende de técnicas que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Mas existe um erro muito comum sobre o autor. Muita gente pensa que o Lemov defende um professor rígido, controlador ou autoritário. E essa interpretação costuma levar candidatos ao erro em questões da FGV. Na verdade, o centro do pensamento de Lemov é outro. Ele parte da ideia de que todos os alunos são capazes de aprender quando encontram um ensino organizado, exigente e intencional. É por isso que ele fala tanto em participação, atenção, rotina e acompanhamento constante da aprendizagem. Nesta aula, vamos aprofundar um conceito fundamental: altas expectativas. Vamos entender por que Lemov considera que esperar pouco dos alunos pode ser um dos maiores obstáculos para a aprendizagem e como essa ideia aparece em situações práticas de sala de aula e nas provas da FGV. Mas afinal, o que Doug Lemov quer dizer quando ele fala em altas expectativas? Não significa esperar que todos os alunos tenham o mesmo desempenho ou aprendam no mesmo ritmo. Para Lemov, altas expectativas significam acreditar que todos podem aprender e organizar a aula de forma que essa aprendizagem realmente aconteça. O professor não reduz a qualidade do ensino porque considera uma turma difícil. Também não aceita respostas incompletas apenas para manter a aula em andamento. Em vez disso, ele oferece apoio, faz novas perguntas, orienta o raciocínio e conduz o aluno até uma resposta melhor. Percebam a diferença. O professor continua exigente, mas essa exigência vem acompanhada de acompanhamento e apoio pedagógico. Na FGV, essa ideia pode aparecer quando o professor mantém padrões elevados para todos os estudantes, sem desistir de quem apresenta dificuldades. Essa postura está diretamente relacionada ao conceito de altas expectativas defendido por Doug Lemov. Um conceito que aparece junto com as altas expectativas é o rigor acadêmico. Para Doug Lemov, rigor não significa passar mais conteúdo, aplicar prova mais difícil ou aumentar a quantidade de tarefas. Rigor significa exigir que o aluno pense, explique, justifique e desenvolva o seu raciocínio. Agora, imagine dois professores. O primeiro aceita uma resposta curta e segue a aula. O segundo pergunta por quê? Como você chegou nessa conclusão? Ou pode me explicar melhor? É esse segundo professor que se aproxima da ideia de rigor acadêmico defendido por Lemov. O foco não está apenas na resposta correta, mas na qualidade do pensamento do estudante. O professor estimula argumentos, conexões entre ideias e compreensão real do conteúdo. Na FGV, esse conceito pode aparecer quando o professor desafia os alunos a aprofundar respostas, justificar procedimentos ou demonstrar entendimento, em vez de apenas repetir informações decoradas. Essa é uma característica importante do pensamento de Doug Lemov. Outro ponto essencial em Doug Lemov é a participação de todos os alunos. Em muitas salas de aula, sempre os mesmos estudantes respondem às perguntas, fazem comentários e interagem com o professor. Enquanto isso, uma parte da turma permanece em silêncio durante quase toda a aula. Lemov considera essa situação um problema pedagógico. Para ele, aprender exige participação. Quanto mais alunos pensam, respondem, explicam e discutem o conteúdo, maiores são as oportunidades de aprendizagem. Por isso, o professor utiliza estratégias que distribuem a participação pela turma, evitando que apenas os alunos mais rápidos ou mais confiantes dominem a aula. Essa ideia está relacionada às técnicas que nós vimos anteriormente, como sem escapatória e 100%, porque ambas buscam envolver todos os estudantes no processo de ensino. Na FGV, esse conceito pode aparecer quando o professor organiza a aula para que todos participem, respondam e tenham oportunidades reais de aprendizagem, e não apenas um pequeno grupo da turma. Quando Lemov fala em técnicas de ensino, ele não está pensando apenas em momentos isolados da aula.
Ele está pensando na construção de uma cultura de sala de aula. Cultura de sala de aula é o conjunto de hábitos, rotinas e expectativas que orientam o comportamento dos alunos todos os dias. Em uma sala organizada, os estudantes sabem como participar, como responder, como iniciar uma atividade e como prestar atenção quando o professor começa a explicar. Essas rotinas reduzem interrupções, diminuem o tempo perdido e aumentam o tempo dedicado à aprendizagem. Por isso, o Doglemov ele valoriza procedimentos claros e consistentes. O professor não precisa improvisar a cada momento, porque a turma já compreende como a aula funciona. Na FGV, esse conceito pode aparecer quando o professor estabelece rotinas, normas, procedimentos que favorecem a organização da aula e o envolvimento dos estudantes. Essa é uma característica importante da cultura de sala de aula defendida por Doglemov. Juntando tudo o que vimos até agora, fica mais fácil entender o papel do professor para Doglemov. O professor não é apenas alguém que transmite conteúdo, ele é o profissional que organiza as condições para que a aprendizagem aconteça. Isso significa planejar, estabelecer expectativas claras, acompanhar a participação dos alunos, verificar a compreensão e construir uma cultura de sala de aula favorável ao estudo. Percebam que todas essas ações são intencionais. O professor decide como fazer perguntas, como distribuir a participação, quando oferecer apoio e quando exigir respostas mais completas. Por isso, Lemov valoriza a prática pedagógica baseada em observação, treinamento e aperfeiçoamento contínuo. Ensinar bem é uma competência que pode ser desenvolvida. Na FGV, essa ideia pode aparecer quando o professor atua de forma planejada, acompanha constantemente a aprendizagem da turma e utiliza estratégias para garantir que todos tenham oportunidades reais de aprender. Esse é um dos pontos centrais do pensamento de Doglemov. Vamos encerrar revisando o que realmente pode aparecer na prova da FGV. Vimos que altas expectativas significam acreditar que todos os alunos podem aprender e manter padrões elevados para toda a turma. Também entendemos que rigor acadêmico é exigir que o estudante pense, explique e justifique suas respostas, e não apenas decorar conteúdos. Outro ponto importante foi a participação de todos os alunos e a construção de uma cultura de sala de aula baseada em rotinas, expectativas claras e organização da aprendizagem. Se a FGV apresentar um professor que mantém expectativas elevadas, estimula respostas fundamentadas e envolve toda a turma, pense em Doglemov. Na próxima aula, vamos concluir esse autor com aplicações práticas e questões no estilo FGV. Se este conteúdo ajudou você, inscreva-se no Discola, ative o sininho e confira também a aula 5 para revisar toda a sequência sobre Doglemov.